Seja louvado. Irmãos, vamos meditar na palavra do Senhor. Vou pedir para colocar, rapaz, eficiência. O tema que Deus colocou no meu coração é: dá-me mais graça. Quem está precisando aí? Eu estou. Fala assim: dá-me mais graça, Senhor. Senhor não está aí, mas é para Ele que a gente pede. O texto base está em 1 Coríntios, capítulo 15, de 8 a 10. Nós vamos falar um pouco sobre a importância da graça de Deus na nossa vida. Irmãos, nós precisamos, às vezes, realmente entender que o ser humano é uma criação fantástica de Deus. O ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Só que a misericórdia de Deus é sobre todas as suas obras. Só que aquele que está em Cristo, ele tem uma aliança de graça com Deus. Graça é uma palavra que no Antigo Testamento, no original ali, tem a ver com amor leal, amor fiel. Acho que, se não me falha a memória, é Hesed. E é muito usado no Antigo Testamento, e no Novo Testamento quer dizer favor imerecido. Olha só, vamos ler o texto, 1 Coríntios 15, de 8 a 10. Por favor, quem puder ficar em pé para a leitura do texto, vamos ler juntos. Eu vou falar e os irmãos repetem, por favor. Vamos aproveitar essa versão que está aí na tela. Eu falo e os irmãos repetem. Lembre-se que a fé vem pelo ouvir, não é ouvir o pregador, é ouvir a palavra de Deus. A parte mais importante no culto é quando a Bíblia está sendo lida. Porque é Deus que está falando com a gente está se dirigindo a Deus, é maravilhoso. Mas a palavra de Deus é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então, quando ela é falada ou cantada, como foi cantada, a palavra de Deus é que abençoa a nossa vida. Amém, igreja? Afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como nascido fora do tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, tu não entendeu? Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Você pode dar um aplauso e louvor a Deus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, por favor. Irmãos, esse texto aqui, tinha um pregador que eu gostava muito de ouvir ele dizia assim: o apóstolo Paulo era maluco, ele sabia de alguma coisa que a gente não sabe. Porque aqui, irmãos, Paulo está dizendo o seguinte: o Senhor Jesus, depois de ressuscitado, 1 Coríntios 15, a Bíblia fala que ele apareceu para umas 500 pessoas, apareceu para Simão, Pedro, apareceu para Tiago e, por último, apareceu para ele, como alguém nascido fora do tempo. E ele apareceu para ele, e ele conta sobre essa questão aqui tão importante, que eu vou ler novamente aqui para os irmãos. Obrigado, irmã Neni. Que o versículo 9: porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, pois eu persegui a igreja de Deus. Quantas pessoas às vezes estão visitando a igreja e você fala: eu não sou digno? Porque Satanás, ele faz isso. Quando você está lá no mundo, ele fala que a igreja é muito santa e você não tem que fazer parte, que você é muito pecador. Aí você faz parte da igreja, aí Satanás fala que você não deve fazer parte da igreja, você é muito pecador, que você tem que sair. Então, ele nunca te dá sossego, nunca dá sossego para a gente.
E Paulo, ele vai dizer uma coisa aqui, irmãos, no versículo 10, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Trabalhei muito mais do que todos eles. Irmãos, ele está falando que ele trabalhou mais que o apóstolo Pedro. Ele está falando que trabalhou mais do que os demais apóstolos. E a Bíblia é inspirada pelo Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que mandou botar isso aqui na Bíblia. Ele não foi um dos 12. Ele não andou com Jesus. Ele foi convertido depois. Ele era um rabino, um judeu zeloso. Eu queria que você entendesse, ele disse assim, eu trabalhei muito mais. Fala assim, eu trabalhei muito mais. Fala assim. Eu trabalhei muito mais. É igual a mulher quando o marido chega em casa e você fala, eu trabalhei muito mais. Tá com vergonha, né? Em casa tu não tem vergonha não, tu fala, eu trabalhei muito mais. E o marido também chega todo sujo, igual um tatu em casa sujo, eu trabalhei muito mais. Mas aí Paulo diz, todavia não foi eu, foi a graça de Deus na minha vida. Tem um amigo meu que ele falou que a cura para a ingratidão que ele recebeu na vida dele, que ele teve muitas decepções na vida dele ministerial, é quando ele entendeu que ele nunca fez nada para ninguém. Sempre foi o Espírito Santo através da vida dele. Olha a cura. Trabalhei muito mais, todavia não. Fala assim, não fui eu. Fala assim, não fui eu. Fala assim, foi a graça na minha vida. A cura para a ingratidão, meu irmão, é você saber que você não fez nada. Quem fez foi o Espírito Santo através de você. Então, ninguém te deve nada, porque quem fez foi o Espírito Santo através da tua vida. Eita glória, hein? Bom de falar, ruim de ouvir, fala. Irmãos, eu coloquei aqui definição de graça, favor que se dispensa ou recebe, favor que os homens não merecem, mas que Deus livremente lhe concede. Irmãos, eu sempre fui uma pessoa religiosa, desde que eu me entendo por gente. Eu lembro da minha mãe acordar, a minha mãe preparar o café, minha mãe ficou 1h30 sentada na frente de um oratório, e a minha mãe ficando rezando. E eu sempre tive essa imagem de Deus, essa figura de piedade, de temor a Deus, sempre tive isso na minha vida. Só que tipo assim, eu era um religioso, o que é uma coisa muito boa. Muito bom uma pessoa que é religiosa, uma pessoa que tem respeito às coisas sagradas, tem respeito às coisas de Deus, respeito às datas do calendário cristão. Só que quando eu comecei a frequentar a igreja evangélica, alguma coisa aconteceu comigo, porque eu comecei a entender que não é a religião que basta, é o evangelho da graça que traz realmente o verdadeiro significado para a nossa vida. É a pessoa de Jesus Cristo, Salvador, que vai preencher. Ele é o mediador, Ele é o Salvador. Os demais profetas, homens, mulheres da Bíblia são uma bênção. Mas Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. E a cruz do Calvário é a solução para a nossa vida, a ressurreição de Jesus é a solução para a nossa vida, a volta de Jesus é a solução para a nossa vida. Eu queria colocar aqui alguns exemplos de pessoas que acharam graça diante de Deus. Noé, Gênesis 6:8. Irmãos, Deus criou o mundo. Fala comigo que se Deus criou o mundo. Só para você não dormir. Só que o pecado estava dominando geral. A Bíblia diz que Deus se arrependeu. Quando diz que Deus se arrependeu, é uma linguagem humana dada a Deus para o homem entender. Deus já sabia de tudo. Jesus é o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo, está lá em Apocalipse. Então nada pegou Deus de surpresa. Deus ia criar o homem ia pecar, e Jesus já era o Cordeiro de Deus antes da fundação do mundo. Dá mais um glória a Deus aí. Glória a Deus, pode dar um aplauso ao Senhor. Então, o Evangelho, a salvação, não é um plano B, é o plano A de Deus. A Bíblia diz que Deus falou assim, eu vou destruir o mundo. Mas a Bíblia diz, porém Noé achou graça diante de Deus. Irmãos, Noé achou graça. Fala assim, Noé achou graça. Fala assim, eu também achei graça. Você hoje tem que encher disso. Deus quer encher teu coração disso. De graça, graça, graça.
Noé achou graça e nós achamos graça também para estar aqui hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Faz de conta que isso aqui é uma arca de Noé hoje. Alguém já disse que a igreja é igual a arca de Noé, irmão. De vez em quando cheira mal, mas fora dela não tem vida. Imagina aquela bicharada toda dentro da arca de Noé, irmão. Que desgraça. Elefante. Não tinha papel higiênico que resolvesse. Estou brincando. Mas eu quero dizer para você que a igreja tem hora que ela parece a arca de Noé, irmão. Ela cheira mal, mas fora dela não tem vida. Quem está ligado no trono, diga amém. Noé achou graça, você achou graça. Você está na casa do Senhor, louvado seja Deus. Moisés, Êxodo 33, 17. Deus falou assim: Moisés, não aguento mais esse povo. Vai, eu vou mandar o anjo e vocês resolvem. Irmão, tem gente aí que se Deus falasse que ia mandar um anjo junto com a pessoa fala: muito obrigado, Senhor. Não preciso mais nada, só o anjo está bom. Moisés falou assim: não, não, não. Se a tua presença não ir com a gente, não arreda o pé desse lugar. Disse o Senhor a Moisés: farei também isso que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Fala assim: Moisés achou graça. Fala assim: eu também achei graça. Eita glória, hein? Tu não achou nota de 100 pelo caminho, mas tu achou graça diante de Deus. Que coisa maravilhosa. O povo, olha o que está em Lamentações 3, 22 e 23. É interessante, irmãos, que o livro de Lamentações, tudo indica que Jeremias escreveu caminhando para a Babilônia, como se fosse um velório, acompanhando um velório. O povo totalmente derrotado. E olha só o que está escrito em Lamentações 3, 22, 23. Eu vim para cá conversando com meu sobrinho, né, falando que quer subir lá na pedra do sino, né, para ver o pôr do sol, o nascer do sol. Eu não tenho mais disposição para isso não, né? Mas ele tem disposição. Eu falei: vai sim, quer atravessar o negócio, 2, 3 dias no mato. Falei: vai, você está jovem, aproveita mesmo, isso é mesmo. Eu não tenho coragem para isso. Mas amanhã, quando você acordar, abrir a janela e vir o sol, lembre-se que as misericórdias, que é a mesma palavra graça no Antigo Testamento, o hesed de Deus, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. E continua o versículo seguinte: renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Amanhã, hoje de manhã teve, você nem reparou. Amanhã vai ter outro espetáculo da graça. Não só o sol nascendo, mas Deus dizendo: eu quero te perdoar, eu quero te dar uma nova chance, eu quero te levantar novamente. Quem crê, dá um glória a Deus e um aplauso ao Senhor. Amém. É graça, mais graça para a sua vida que nós precisamos. Juízes capítulo 10, versículo 15 e 16. Juízes foi um período muito difícil na história de Israel. Depois de Josué, o povo entrou na terra, não tinha uma liderança fixa. É aquele período antes de Samuel, antes de rei. Então as tribos, viviam, de vez em quando levantavam um líder. E o povo vivia assim, não havia rei, cada um fazia o que queria. E o povo pecava, se arrependia, voltava para Deus, voltava a pecar. Era aquele ciclo vicioso. Pecava, se arrependia, pedia perdão, Deus restaurava e pecava. Aquela ciranda. E diz assim: mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: temos pecado. Vamos falar, irmão? Senhor, fala: Senhor, temos pecado. Sabia que de vez em quando é bom fazer isso? De vez em quando ou de vez em sempre? Senhor, temos pecado. Faze-nos tudo quanto te parecer bem, porém livra-nos, ainda esta vez te rogamos. E olha o que aconteceu: e tirar os deuses alheios do meio de si e servir ao Senhor. Então já não pôde reter a sua compaixão por causa da desgraça de Israel. Você imagina um Deus, irmão, que já está com a tua bênção segurando assim, ó. Olha aqui, meu irmão, a tua bênção está na beirada.
E o inimigo faz tudo para atrapalhar a nossa vida, para não receber as bênçãos do Senhor. A tua bênção está na beirada, a tua bênção está aqui. E aí o inimigo perturba a nossa vida para pecar. Aí a gente se arrepende, pede perdão e o Senhor não consegue reter, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quem está entendendo, diga amém. Olha só, Maria, Lucas capítulo 1, versículo 30. Esse versículo, irmãos, é um versículo extraordinário, como toda a palavra de Deus é. Maria, olha só o que diz esse versículo 30. Uma coisa que eu lembro que eu fui discipulado pelo saudoso irmão Zé Marcos, já está na glória. Ele falou assim: Zé Carlos, os crentes não adoram Maria, mas os crentes amam Maria. Irmão, você sabia que o crente ama Maria? Tem gente que pensa que os crentes não gostam de Maria. Não, nós amamos Maria. Nós amamos o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, mas nós só adoramos o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quem está ligado, diga amém. Então nós amamos Maria. Maria é a mulher mais especial de todas na Bíblia. Agora, olha só, mas o anjo lhe disse: Maria, não temas. Por quê? Graça. Meus irmãos, se Noé achou graça, construiu uma arca e ali a humanidade foi salva, Maria achou graça e o Salvador veio através dessa mulher abençoada. Certa vez um homem estava muito seco espiritual e ele foi para um local onde tinha retiro espiritual e lá falava que a pessoa conseguia um diretor espiritual. Alguém que todo dia te dava uma tarefa para você melhorar a tua vida com Deus. E dizem que esse diretor espiritual virou para esse homem que era um pastor, mas estava vivendo um momento muito seco na vida dele, deu esse texto para ele. Estuda esse texto e mais tarde nós vamos falar sobre esse texto. Aí o diretor espiritual foi encontrar com aquele pastor e o pastor começou a falar da hermenêutica, da interpretação do texto, e falou não sei o que, falou não sei o que lá. E o diretor espiritual: não é isso não, não é isso não. Vai orar mais sobre esse texto. E ele já ficou zangado. E nisso ele foi para o canto orar e ler. Voltou de novo. E o diretor espiritual, ele pensando que ia dar outro texto assim: só isso que você entendeu do texto até agora? Volta para lá, vai orar, debruça sobre esse texto, até Deus falar contigo. Isso aí todo mundo sabe, está nos livros. Na terceira vez ele voltou chorando. Ele falou assim: eu entendi que não foi só Maria que achou graça, eu também achei graça diante de Deus. Isso é leitura devocional, irmãos. Isso é quando a Bíblia fala contigo, quando a palavra de Deus arde o teu coração, queima o teu coração. Então Maria achou graça. Fala comigo assim: Maria achou graça. Fala assim: eu também achei graça. Glória a Deus. Romanos 5, 19 e 21. Irmãos, esse texto aqui, quem sabe você ainda não é um crente e hoje Deus vai, através desse texto aqui, você se converte. Se você ler esse texto agora aqui com a ajuda do Espírito Santo, esse texto aqui você vira um crente hoje. Olha o que está escrito aqui, Romanos 5, do 19 ao 21. Porque como pela desobediência de um homem, Adão, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, Jesus, muitos se tornarão justos. Olha só que coisa mais linda. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa. A lei veio para mostrar o tamanho do pecado, mas onde abundou o pecado, mas onde abundou o pecado, isso aqui não é passe livre para pecar. Isso aqui não é agora eu sou crente, eu posso pecar. Não, isso aqui quer dizer o seguinte: se Satanás te enganar, a Bíblia diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. E continua, aqui está dizendo o seguinte: não há pecado que você faça que a graça não te alcance.
O mal que Satanás te fez, a dor, a mágoa, a ofensa, nunca será maior que o poder de Jesus na tua vida. Amém? Glória a Deus. Então, onde abundou o pecado, onde te feriram, te magoaram, ou você mesmo errou, a graça de Jesus é maior, o poder de Jesus é maior. Aleluia. Mais um pouquinho. Vamos falar um pouco sobre a vida do apóstolo Paulo e esse texto base. Irmãos, esse texto aqui, eu queria que hoje você só pensasse nisso. Paulo, ele falou que ele não fez nada, mas a graça de Deus fez na vida dele. Irmãos, isso é algo extraordinário, quando a gente se abre para a graça de Deus. Irmãos, eu era uma pessoa altamente tímida. Eu, quando vinha no culto, eu sentava lá no final, eu totalmente tímido, eu costumo dizer que foi minha mulher que me cantou, para nós namorar e casar, porque senão talvez não tinha casado até hoje, a coisa era feia para o meu lado. Mas eu quero dizer para você que hoje, se eu estou pregando, quem me conheceu lá atrás sabe que isso aqui é um milagre de Deus, isso aqui é graça, porque Deus às vezes pega um talento natural seu, você toca um violão, agora você vai usar aquilo para o reino de Deus. Tem coisas que você já tem de bênção na sua vida que Deus vai usar para o louvor da glória dele, amém? Mas tem coisa, meu irmão, que você nem imagina que Deus vai usar na tua vida. Isso é uma graça, são dons espirituais, capacitações do céu, coisas extraordinárias que Deus coloca na vida do crente. Porque os dons espirituais, os dons do Espírito Santo é dado à igreja para abençoar uns aos outros. Você tem um dom que o outro não tem, ela tem um dom que a outra não tem, ele tem um dom que o outro não tem, para um ser bênção na vida do outro e o carro da salvação continuar caminhando. Quem está entendendo, diga amém. Então, graça são capacitações extraordinárias de Deus na vida da pessoa. O favor de Deus sobre a tua vida, sobre a vida da igreja, a presença do Espírito Santo, irmãos. No Antigo Testamento a coisa mais respeitada era a Arca da Aliança. Teve gente que foi tocar na Arca da Aliança, morreu. Eu queria dizer para você que cada crente é uma Arca da Aliança. Onde tiver um crente tem uma Arca da Aliança, porque é um templo do Espírito Santo de Deus. Isso é muito sério. Então eu queria que você, Paulo vai dizer, eu não coloquei aí, mas em 1 Timóteo 1,15 ele fala assim, eu sou o principal dos pecadores. Irmãos, todo mundo quer ser o melhor. É interessante que Paulo falou assim, eu fui o pior de todos. Eu não era digno de ser chamado apóstolo e o Senhor me salvou. Meu irmão, quem sabe você tem coisas aí, sentimentos em você, mas que você fala assim, não, eu não mereço. É graça, meu filho, você não merece, você nunca vai merecer. Ah, mas eu sinto uma ardência para fazer isso na obra de Deus. Ah, mas eu não vou fazer isso não, quem sou eu para fazer? Irmão, é a graça, deixa a graça fluir de você, deixa a graça de Deus fluir através da tua vida. Você não tem nem noção do que Deus pode fazer na tua vida e através dela. Isso é graça. Deixa a graça do Senhor te inundar. Em nome de Jesus. E eu quero caminhar para o final aqui. Não dá para entrar muito detalhe. O quarto, dá-me mais graça. Aqui eu queria fazer uma aplicação muito pessoal. Eu vim para aqui pensando, irmãos, que nós temos várias mamães aí. Gente que está com nenenzinho novo no colo. Irmãos, é interessante que quando nossos filhos nasceram, uma criança, é interessante que tu pega um passarinho, né? Passarinho sai num ovinho desse tamaninho, com uma semana ele está quase do tamanho do outro. Criança tem que ensinar a mãe a botar o bico do peito na boca. Se não fizer, morre de fome. Criança, o ser humano não sabe nada. Tem que ensinar tudo. É uma coisa extraordinária de Deus. E eu queria que você entendesse que quem sabe hoje tem uma mãe que está precisando de mais graça. Fala comigo assim, mais graça, Senhor. Jocha, vem para esse teclado aqui, por favor. Em nome de Jesus.
Quem sabe você está precisando de mais graça hoje para ser mãe, para maternidade. Você está precisando de mais graça para ser um pai. Talvez está difícil, talvez você fale assim, meu Deus, como está difícil o meu relacionamento com o meu filho. O que eu faço? Eu faço isso, eu faço aquilo. Pede mais graça, meu irmão. Pede mais graça de Deus, que na graça de Deus tem sabedoria. Na graça de Deus tem poder, na graça de Deus tem o extraordinário, na graça de Deus tem o milagre, o sobrenatural. Quem sabe tem pessoas que estão com a vida espiritual seca, e você às vezes fala assim, poxa, será que o problema está na igreja? Será que o problema está com o pastor? Será que o problema está com isso, está aquilo, o problema é aquilo outro? Pede ao Senhor mais graça. Irmão, você sabia que eu aprendi uma coisa, Deus não faz a obra por minha causa. Deus faz a obra apesar da minha pessoa. Que coisa tremenda, né? Deus não faz a obra por minha causa, apesar de mim Ele faz a obra, porque é graça. Então a graça de Deus é algo extraordinário, e que você precisa abrir sua visão espiritual, para entender que você é um ser humano, você é uma criatura de Deus, mas quando você aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, o Espírito Santo mora em você, você é selado, você é batizado no Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele é uma pessoa, é o dom, o presente que Deus prometeu, que foi o Espírito Santo. E ele tem fruto, ele tem dons. Eu queria que hoje, quem sabe você está precisando de mais graça para o teu casamento. Pastor, o que eu faço com o meu casamento? Mais graça, mais graça. Pastor, meu casamento está assim, está assado. O que eu faço? Mais graça. Trabalho, pastor, tem gente que está trabalhando, irmão, tem gente que está trabalhando muito, que não está conseguindo vir na igreja. Tem gente que está desempregado. Um desempregado precisa de graça. Alguém que está trabalhando muito, que não consegue vir mais aos cultos, está precisando de graça. Mais graça. Alguém que perdeu o gosto pelo seu trabalho. Quem sabe alguém está aqui hoje e perdeu o gosto por sua profissão. Tudo bem, você pode mudar de profissão, mas faça essa transição com calma, com sabedoria. Eu lembro do meu falecido tio lá do açougue, que quando a gente fechava o balanço no final do mês, ele não era uma pessoa evangélica, né? E a gente pegava o nosso dinheirinho, ele falava assim, vocês tinham que beijar essas paredes tudo. Você recebeu tua aposentadoria? Não diz que é aquela miséria não, meu irmão. Diz aquela bênção. Aquela bênção. Mas Senhor, dá mais graça para o meu salário. Quem é que está precisando de mais graça aí para o seu salário? Mais graça, Senhor. O patrão não aumentou o salário? Mais graça. Estudo, namoro. Irmãos, namoro. Quem quer ter um namoro para casar? Eu quero dizer para você que o ano tem 4 estações. E você sabia que tem verão, tem primavera, mas tem outono e inverno, irmão. E para aguentar casar, tem que aguentar o outono e inverno. Primavera e verão é mole. Tem hora que a vida perde a cor, mas aí você lembra que você tem uma aliança com alguém, você tem um pacto com alguém. E aí o que a gente faz? Pastor, meu marido não me procura. Eu ia fazer aquela piada, né? Você não se esconde. Meu marido não me procura, pastor. Mas graça, minha irmã. Pastor, minha mulher. Tu já sabe o que eu vou dizer. Mas graça, meu irmão. Mas graça. O ministério de você na igreja está terminando o ano. Você não conseguiu fazer nem um terço do que você queria, do que você planejou.
Não saiu aquela premiação ainda. Não saiu aquele pedido de noivado. Não saiu aquele pedido de casamento. Não saiu aquela promoção no seu trabalho. Não saiu aquele convite para você trabalhar do lado. De repente você está do lado de alguém aqui na igreja. Você está doido para entrar para aquele ministério e o camarada ainda não entendeu. Você está quase se jogando naquele ministério e o líder do ministério não percebeu. Mas graças ao Senhor. Eu quero terminar com o texto, Hebreus capítulo 4. Hebreus 4, do 14 ao 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ele não é de gesso, ele não é de pau, de pedra, ele se tornou um ser humano, esse Deus eterno. Foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado, só ele. Aí, um convite, é o que nós vamos fazer agora. Acheguemo-nos, fala comigo essa palavra bonita, acheguemo-nos, portanto, repete, portanto, confiadamente, junto ao trono. Eu amo essa palavra. Junto ao trono da? Junto ao trono da? Junto ao trono da? Eita glória! A fim, diga comigo, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Tem data. Eu não tenho, mas Deus tem data para o teu milagre. Deus tem uma data. E aqui, vou jogar mais uma revista no chão, depois eu pego. Senhor, perdoa. Ele está retendo, mas quando ele vê um coração arrependido, que crê que Jesus é o Senhor, é o Salvador, ele joga. Eita água, fica em pé, meu irmão. Fica em pé. Vem cá, ministério louvor. Glória a Deus. Pode desligar a luz. Comece a entrar em oração. Pedro, pega meu... Isso, obrigado, Miguel. Eu não joguei a Bíblia não, tá, irmão? Joguei o cantor cristão. Em nome de Jesus, apaga a luz aí. Dá-me mais graça. Você pode dizer comigo? Dá-me mais graça. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja cheia da graça de Deus. Eu confesso para os irmãos que eu sonho em ser um ministro da graça. Se os irmãos fizessem um podcast com gente que não é famoso, não é? Porque o pessoal gosta de fazer, né, pastor Leandro? Podcast com gente famoso. Mas se alguém quisesse fazer um podcast com anônimo e falasse assim, pastor José Carlos Siqueira Pinheiro, pastor na Igreja Batista Betel, Venda Nova, Teresópolis, Rio de Janeiro, Brasil. O que você pensa do ministério? Eu vou dizer para você, eu sonho em ser um ministro da graça de Deus. Moisés estava no Monte Sinai. Nós, igreja, estamos no Monte Calvário. É uma graça, mas não é uma graça que incentiva a pecar. É uma graça que ama a santidade. É uma graça que ama ser cheio do Espírito Santo. É uma graça que ama o Senhor, que ama a igreja do Senhor, que ama a palavra do Senhor. Uma graça extraordinária. Então, meu irmão, o que eu peço para você hoje, que o Senhor nos dê mais graça. Amém? Você pode curvar a cabeça? Senhor Deus e Pai, exaltado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra.
Senhor, aqui o apóstolo Paulo, na autoridade do teu Espírito Santo, ele ousou dizer que trabalhou mais do que os apóstolos que caminharam ao teu lado, mas ele reconheceu que não foi ele, foi a graça do Senhor na vida dele. Pessoas na Bíblia, meu Pai, de Gênesis, Apocalipse, acharam graça diante de ti. Sabemos que Satanás detesta ouvir essa palavra, porque para anjo caído não tem graça, tem juízo e fogo do inferno. Mas para seres humanos existe graça, misericórdia. Há uma cruz do Calvário, onde o Senhor ali, a palavra do Senhor diz que a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. E nós queremos chegar diante do teu trono agora, achar graça, misericórdia. Meu Pai, o Senhor conhece a necessidade do teu rebanho, esses que estão aqui, aqueles que estão em casa, acompanhando, que vão assistir em algum momento. Meu Pai, que a graça do Senhor inunda cada coração, que o Senhor venha tirar todo o medo, que o Senhor venha dar a ousadia do Espírito Santo, e que o Senhor venha, meu Pai, destravar chamados, ministérios, vidas, prosperar o teu povo, que o teu povo não tenha medo, que o teu povo venha se aproximar pelo sangue de Jesus, ter essa ousadia de viver para o louvor da tua glória. Então, Pai, hoje, dá-nos mais graça. É a oração que fazemos em nome de Jesus, de Jesus. Você diz amém? Você dá um aplauso, louvor a Deus? Amém, amém. Vamos cantar um louvor para terminar.